pessoal, mais uma barrinha fechada aqui com Carlos Pastique, Eduardo Farias e Ramon aí. Somente o Ramon aí. Somente. Artilheiro, Campeonato Brasileiro único até hoje, né? Vai falar de futebol, tá aqui, pronto. Vai falar do atacante, meu time. Isso aí. Pelo amor de Deus, aprende. Tem uma entrevista deles aí, depois dá uma assistida. Aprende como é que faz. Vamos começar falando agora do Tricolor, né? Que tem convidado também aí. Vamos começar Então, falando do Tricolor, da rodada que teve agora. Meu time. Então vamos embora. Pegou São Paulo e... Vai devagar, viu? Rapaz, o negócio tá sério, né? Dois pés, Quando a né, gente calma. se entusiasma achando que o Santa Cruz vai agir, embalar, a gente recebe essa surpresa negativa que foi a derrota para o São Paulo ontem. Não é a derrota para o São Paulo, porque a gente sabe que o São Paulo tem jogadores de qualidade. Tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser o Chaves. Mas o problema é que o Santa Cruz deixou a desejar no futebol, na qualidade e na raça, como eu sempre falo aqui. A raça supera a qualidade, concorda, irmão? Raça supera a qualidade. Supera a qualidade. Claro que o jogador tem seu limite, né? Mas sem raça não vai para lugar nenhum. E eu acho que o Santa Cruz ele está perdido. Agora com 18 pontos na primeira fase, não chegou a 20. Vai ser muito difícil sustentar. A média eu estava vendo hoje. Tá vendo com a média? A média. É uma média. É 45 pontos. 45 certo? pontos. Então, acabou o primeiro turno em 18, eu foi. achei muito baixo. Por Santa Cruz recuperar e vai brigar muito para não cair. Mas já chegou o time que passou do 43, é muito difícil. É difícil, mas a média é 45 pontos. Não dá muito para entender a cabeça de Milton Mendes. Eu, pelo menos, toda vez que eu assisto o jogo do Santa Cruz, eu vou observando que o time vai ficando, Duas águas. vai ficando para trás, do meio campo para trás, ele atrasa as linhas e o Santa Cruz fica defensivamente. Ontem mesmo ele colocou o Renatinho, botou o Renatinho na direita. Pardal, professor Pardal? Professor Pardal, botou o Renatinho na direita, depois botou o Arthur, ele tirou o Léo Moura e botou o Arthur na lateral, rapaz. Não dá para entender muito a cabeça desse treinador, né? É meio complicado, fica difícil. Então, eu acho que o Santa Cruz, ele tinha que renovar. Para mim está desgastado. O treinador está desgastado. Tem que renovar. Quer tirar o ombro? Você quer tirar o ombro? Eu quero. Vamos botar Ramon aqui, sabe? Vamos botar Ramon. Agora você vê, e o Santina perdeu um pênalti. Né? O cara, mas foi bem batido. O goleiro pegou a bola. Foi bem batido. Eu achei displicente. Assim também, eu assisti o jogo. Eu achei displicente. Em determinado momento tem um torcedor que estava reclamando, mas não coloca o time para frente. Eles começaram bem, o time de Santa Cruz iniciou o jogo bem, impressionou o São Paulo. Teve oportunidade. Um lampejozinho, né? Um lampejo, mas o que acontece é que ele está jogando nada mais, nada menos contra o São Paulo. O São Paulo colocou um jogador adiantado, eu estava todo tempo mostrando para a pessoa que estava do meu lado, uma linha de 4, um volante e mais outra linha de 4. Aí sabe, viu? Aí o que acontece? Quando o Santa Cruz passou de 15 minutos, o São Paulo começou em cima. Aí começou em cima. Aquele da pressão. Ele fez a pressão, só que ele não conseguiu o gol. Isso. Aí o que acontece? Aí o São Paulo já com essa linha de 4 adiantada, ele já marcava a saída de bola do Santa Cruz. Aí os caras falaram, não sai, Milton tá botando. Ele queria sair, mas ele não conseguia sair. O adversário impediu. E o time treinado, né? O time bem treinado. Agora sim que no segundo tempo, naturalmente, que ele, depois que tomou o segundo gol e se expôs, quando ele foi sair, ele tomou os contra-ataques, né? E terminou tomando o segundo gol. Você vê, e ia tomando o terceiro. É verdade. Eu acho que o futebol está muito dinâmico. Porque antigamente nós tínhamos um ponto esquerda, tínhamos um ponta direita, né? Ele chegava até mais ou menos no meio campo e voltava e fazia. Sempre é forte. Claro. E eu sou da época do bom futebol. Verdade. Então, e hoje o lateral ele faz o ferrolho. Né? Ele vai e volta, ele dá o apoio. O Santa Cruz tem limite. Eu acho que tem jogador limitado. O Léo Moura é um cara que dá muito, assim, excelentes passes. Qualidade. Ele tem qualidade boa de passe, mas ele não tem gás mais. Não tem mais gás. Né? E eu acho o Thiago Costa limitado. Assim, um bom jogador esforçado, mas ele tem seu limite. Como você mesmo falou, que ele chega até um certo ponto e não pode dar mais o que... Né? Não falei em relação a ele, eu falei não, eu estou falando em relação que tem jogadores limitados, né? Você está igual a mais, é isso que eu estou falando, é minha opinião. Eu estou, no caso, consultando um grande futebolista aqui. Então, o Santa, ele tem, para mim, tem essas limitações. O Santa Cruz fica dependendo muito da velocidade de queima, né? E a finalização do grafite. Eu acho que
talvez com as contusões, o Grafite, ele é como se ele saísse do ritmo, ficou meio fora de ritmo, meio pesado, né? E não está finalizando. E para trás, o Santa Cruz tem um grande zagueiro que é o Neres. Muito bom. O Neres é excelente. É excelente. E eu acho que o Dani Moraes joga na sombra dele. É a minha opinião. E para a gente chegar, se manter na Série A, quando os times no segundo turno estão se encaixando, vai ser muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu ainda acredito, certo? Ele vai recuperar o time. Uma das coisas, a gente fala assim, Grafite, tudo bem. Mas Grafite passou um dia com uma contusão. Mas foi isso que eu falei, né? Exato. Quando ele volta, ele não volta no mesmo ritmo. Ele lesão muscular, você volta com medo de voltar à contusão. Tá certo? A idade dele já também preocupa um pouco, mas quando ele sai do time do Santa Cruz, o ataque cai muito, rapaz. É verdade. Ele segura aquela barra daquele ataque ali. E joga muito, joga muito. É um pivô, né? É um pivô. Ele pegou a bola ali, ele mata assim, vai chegar. O torcedor é muito paixão, né, amor? O torcedor é muito paixão. Se der bobeira, ele bota pra dentro. O zagueiro de São Paulo ontem entrou na jogada dele, porque a maioria estava evitando dele encostar o corpo nele. Ele encostou, quando encostou foi pior. Ele acaba sendo uma referência. Não, eu gosto muito dele. A zaga do time já tem ele como referência. Quando ele não entra, já dá uma aliviada só. Pode marcar um ali, outro aqui. Assim, do técnico também, eu não tirava o técnico, porque não adianta você tirar, agora você pega aquele e tem algumas coisas que aconteceu que ele tem que pensar melhor e procurar acertar, né? Uma das coisas, por exemplo, no jogo contra o Curitiba, saiu o Grafite, poxa, entra o general, entra lá o Bruno Moraes, um jogador da posição. Então ele entrou com um outro atleta e depois substituiu o jogador ainda no primeiro tempo. Não sei se foi contra o Curitiba ou foi contra o Atlético do Paraná. E ontem ele teve uma discussão com o Jadson, né? Ele discutiu com o Jadson. Ontem? Ontem eu não sei. Ele discutiu com o Jadson. A câmera mostrou bem, ele discutiu com o Jadson. É a indicação dele. Discutiu e quando chegou no intervalo ele substituiu o Jadson. Substituiu. Vamos lá. Pega quem o Santa Cruz? Santa Cruz vai pegar agora o Vitória da Bahia. Salvador. Outro jogo fora. Vamos dizer algo pra cá, bora. Vamos dizer algo pra cá. Quanto? 1-0 pro Santos. 1-0 Santos. Ramon? 1-0 para o Santos. André? Eu boto 1-0 também pro Santos. Santinha? Eu vou com vocês, tá? Dessa vez. Bota 1-0 a mesa tá puxando 1-0 Santinha. É porque Ramon tá aqui não, viu? Pra segurar a vitória. Pra segurar a vitória também. Tá. Fala do seu time, vá. Vamos falar do meu time, bora. O dele tá de férias, né? O dele tá de férias. O meu tá parado 20 dias, né? Não tem muita novidade não. Parou em sexto lugar, tá em sexto lugar. Eu vou até tocar nesse assunto. Por que a Série B parou e a Série A? Nós comentamos isso no programa passado. Eu tenho pra mim que o Corinthians está nesse bolo aí. Pra mim, pro Náutico foi bom, né? Porque tem 20 dias agora pra treinar, né? E o departamento médico tava com 6 jogadores aí parados, tudo machucado e tá voltando aos poucos. Foi bom demais, né? Rapaz, assim, pro Santos era uma boa essa paradinha. Não, dava uma parada, dava uma acalmada, dava... esfriada de cabeça, né? Ele não tem essa parada agora? Não, teve, a Série B teve uma parada. A Série A já tá... domingo vai ter. A Série A continua normalmente. O Náutico vai jogar, se não me engano, dia 28, acho que Criciúma. Então tem uma pausa grande. Tem 18 dias. Eu comentei da outra vez que, vão parar por causa das Olimpíadas, beleza. Mas e os jogadores que estão na seleção olímpica? São da Série A ou da Série B? Da Série A. Aí é que eu não entendi. Aí eu pergunto, tem um bocado de Santista, tem de ser Atlético, tem. Corinthians tem não. Estranho. Vamos falar do meu time. Fala aí. Meu time é o seguinte, 1-1. É o segundo jogo que era pra ganhar, meu irmão. Horrível jogo. Era o segundo, horrível, eu não vou mentir. Meu amigo, é passado demais. Me metendo aí no assunto do esporte aí, é jogo de 6 pontos. Exato. Porque Figueirense, Vitória, rapaz, América, isso aí, esses pontos vão fazer falta. Olha, jogou em casa aqui e empatou, perdeu 2 pontos. O primeiro turno agora com 12ª colocação. Qual a pontuação? Mais 4 pontos e é para nono. Qual a pontuação do esporte aqui? O esporte está com 22. Qual a posição? 22. 12º. Não, 23. 23, é? 23. É porque empatou. E é para nono. Se ganha mais 4 pontos. Que era exatamente a América e o de ontem. O de ontem era para ter ganho. Pelo amor de Deus. São mais 22 pontos para se classificar. O treinador do time botou mais um zagueiro. Foi. Recuou o time, chamou o esporte. O esporte, olha, resolva, dê um jeito. Entendeu? Resolva, dê um jeito aí. E o esporte não conseguiu resolver. Então, quer dizer, 2 pontos. Ganhou quando a gente não esperava. Grêmio,
Eu não esperava ganhar do Grêmio. Certo? E empata com 2 times que não podia. Principalmente o América. Mas vai estar na média, né? Como eu falo, sempre vai estar na média, vai estar os dois de mão dada. Vai estar o Tricolor e o Rubro Negro, os dois. Mas você tem que ver que o América teve uma evolução. Depois do Sport. Não, eles empataram com o Grêmio. Trocou o treinador. Empatou com o Sport e ganhou do Santos. Sim, mas trocou o treinador. Trocou o treinador. Não sei se vocês também observaram no jogo de ontem do Sport 2 pênaltis. Exato. Foi 2 pênaltis. Eu vi hoje. Ele ainda reclamaram do gol que o Magrão realmente eu também não vi falta ali não. Mas se ele dá os 2 pênaltis para o Sport. E ali eu vou 3-2, aí que foi o próprio comentarista lá de Santa Catarina confirmou que foi. E a gente está vendo que realmente. Mas o juiz. É uma das coisas quando você joga fora. O juiz ficou com medo de dar o pênalti. Já tinha marcado, né? Então, assim, eu achei que entrou errado, sem atacante. Porque todo mundo estava esperando o Gabriel, meia, certo? E entrou com 2 meia e Rogério lá na frente. Rogério normalmente se joga de lado. Então jogava, continuava com o atacante, jogava com o Rogério de lado, mas ele resolveu não entrar com o atacante. Tentou botar velocidade, né, com o Rogério ali. E a princípio. Rogério pela direita e Felipe pela direita e Rogério pela esquerda. Isso, exatamente. Aí ele tentou inventar um pouquinho. Aí acabou, não deu certo, tentou corrigir, botou 2 lá atacando logo de cara, botou logo 2. Tudo de Melo e o pênalti que ele bateu foi muito mal. Foi. Muito bom. Graças a Deus a bola entrou. Então vamos lá. Serginho foi suspenso. Vai entrar Mancha, tinha uma dúvida aqui com o irmão aí. Paulo Roberto ou Mancha. Eu acho que entra Mancha, que Mancha vem jogando, vai entrando. É a bola da vez. A volta Diego Souza, certo? Para pegar o Flamengo. E inclusive o Flamengo está confirmado da Arena Pernambuco, sábado. Certo? Horário. 4 horas. Às 4 horas da tarde no sábado. Que mudou o horário. Mudou o horário, exatamente. Porque quem não for pra arena, quem não for pra arena, né? Pode vir pro Portal da Picanha aqui. Portal da Picanha. Mostrei a pizza aí. Rapaz, olha, não é só carne não, meu. É pizzazinha, na medida. Tá vendo esse menino tudo gordinho assim, ó? Parece que ele é magrinho, né? É pizza, papai, Tá vendo tu? Não é só carne não. Olha, mostrou aqui, o pessoal aí atrás fica tudo doido ali, ó. Tudo assim, o cheirinho. As bailarinas. Eita, ali. Ramon, aquela bailarina, não olha pra ela não. Mas não tem como não olhar. Não tem como não olhar. Ramon, artilheiro. Debreche pra você não faz gol. Olha, a última vez aconteceu isso. Tá ferindo a mulher. Lapada. Certo, tranquilo. Então, e o Náutico não tem nada pra falar mesmo. Rapaz, não tem muita coisa pra falar não. Tem um lateral agora que vem do Bahia, tá praticamente fechado agora, um menino de 20 anos aí, né? É o Rainer. E essa parada foi boa. Mais uma vez eu estou frisando aqui para Galo organizar o time, né? Galo está organizando o time, tinham 6 machucados agora, que eu acho que com o Criciúma agora vai voltar, uma boa parte deles aí estão machucados. O Mamute estreou. O Mamute tá com isso que é o peso, musculatura né? ainda. É o peso. Tá com a musculatura ainda. Tá com a musculatura ainda. É o peso. Eu queria fazer um comentário em relação ao Náutico do ponteiro direito. Como é o nome do que é veloz? O Rony. Tem um exatamente. Tá aqui, o cara vai ensinar Rony. Não, assim, ele falha exatamente na finalização. Se ele treina, mas o cara para ensinar perna direita, perna esquerda. Tá chegando vai ser um grande também jogador. tá chegando o centroavante também. Tá fechando o centroavante. Acho que essa semana, amanhã deve estar sabendo. Mas ele ainda finaliza perna esquerda, de direita, coloca. Ele fez belos gols, o Keno, né? E o menino realmente ele ganha na velocidade, mas quando chega ele não chuta com direção. Acrobata ainda faz. Então isso aí é com trabalho. E você tem, o Náutico tem um clube lá pra... que tem picanha, né? Vamos ver. Picanha. É você, é moral. O tal da picanha. É moral. É porque antes não vou mentir, não. Eu ia ter uma onda aqui dizendo que não, sai um moidinho, sai um negócio. Não, só sai show de bola, é maminha e tal. Mas com você foi picanha, dá boa, viu? Tá podendo comer isso, amor? Com certeza. Essa gordurinha aqui. Essa picanha aí é de segunda a sexta aqui. Né? Tá na promoção essa picanha aqui. Diga, vamos ver. Ó, aqui. Bota aí, mostra aí. Segunda a sexta, picanha. R$69,90. Rapaz, passei um joguinho. Tem muita coisa. Aqui com a cervejinha gelada tem que ser cortada gelada. É gelada. Não tem outro local. Olha, assunto extra de hoje vai ser seleção. Seleção brasileira, meu Deus do céu. Tem que ser seleção, pelo amor de Deus. Iraque. Não, a carne tava tão legal, vai falar de seleção. Não, vamos falar de seleção, porque pelo amor de Deus, Iraque, não pode, Iraque. Não pode. Olha, 2 empates num grupo desse.
É complicado. E vai perder. E se brincar agora, se empatar, vai comer fora. Pela pressão que Pela tá, pressão, vai ser complicado. Viu? É vaiado. Vai ser jogo lá do Brasil de novo, né? Não, vai ser em Salvador. Né? Contra? Contra quem? É Eu nem contra, sei. contra Dinamarca. Né? Não. Não? Ah, a gente nem sabe mais. sei Nem quem sei vai mais. Acho que ele Mas onde? É contra quem, Marcos? Mas quando é contra quem? É contra quem? Brasil e... Brasil e quem? Mano, Próximo jogo. Tu sabe não? sei não. Dinamarca. Esse jogo, olha o pessoal ali falando aí. Sexta-feira. É em Salvador o jogo. Pergunta aí, bailarina. E aí? Dinamarca. Dinamarca? Aquela dinamarquesa, né? Loira, Brasil e Dinamarca vai ser o jogo mais forte. É lapada de novo. Aí vê. Aí a turma gritou Aí marca. futebol é tão cheio de surpresa que termina ganhando, velho. Rapaz, assim, eu não consigo torcer contra não, certo? É igual ao esporte. Eu tô arretado, mas torcer contra eu não consigo. Bom, então, para finalizar. Caga, papai! Aí, bom. Valeu. Aí. Valeu, Jota. Aqui a gente é o barrinha fechada. Esse é o barrinha fechada. Vai pro ar que A gente tá parece ali. que vai dar uma passada lá na federação, né?